Muito bom dia, muito bom estar com vocês aqui, 6:30 da manhã, mais ou menos, porque afinal a gente sabe das questões aí de delay que existem nessa questão do nosso próprio trabalho aqui, do nosso YouTube, e hoje a gente tem aqui uma situação no mínimo curiosa. Eu ontem trouxe para vocês, ontem não, semana passada, eu trouxe para vocês aqui três comunicações de um espírito chamado Clara, que Kardec colocou como o castigo do egoísta, e ficou faltando um detalhe, porque na verdade tínhamos uma quarta comunicação. Não era a comunicação do próprio espírito Clara, mas era de um espírito que o Kardec diz aqui na revista Espírita, como sendo de um espírito superior, guia espiritual, não sei se da reunião ou da própria Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E é interessante a gente avaliar porque a gente tem, às vezes, uma dificuldade para entender, pelo menos a gente que é crítico, quando Kardec utiliza esse termo espírito superior como sendo baseado na escala espírita. Porque, inclusive, isso é uma situação que eu acho que é bastante complexa quando nós analisamos quando as pessoas, especialmente críticas a Kardec, pegam esses comentários e esses comentários estão defasados com relação aos dias atuais. E aí cabe para a gente se perguntar, será que realmente eram espíritos superiores ou eram espíritos elevados até a página 20? Enfim, nós temos aí umas polêmicas, eu preferi não entrar tão profundamente, mas eu penso que ou há problemas de tradução, não sei dizer, ou que pelo menos eu gostaria de chamá-los de espíritos mais elevados do que nós, como eu faço também com outros que consideram determinados espíritos como superiores, como, por exemplo, vou entrar numa série um pouco polêmica, quando algumas pessoas falam que Emmanuel seria um espírito superior. Impossível. Especialmente por conta de ideias como, por exemplo, está no livro Consolador, em que ele é absolutamente machista, numa época em que isso já era defasado, já que o livro é da década de 1940. Ele guardava algumas ideias completamente desconectadas com a realidade. Da mesma forma, a gente tem opiniões de alguns espíritos que há essa confusão, essa polêmica, na verdade, uma polêmica minha, as pessoas normalmente não questionam muito, mas é importante a gente colocar isso, que o Kardec, em alguns momentos, coloca que espíritos muito elevados, e aí seriam dessas categorias, que na escala espírita seriam espíritos superiores, não se comunicariam com tanta frequência aqui na Terra. Será que se comunicaram na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas? Eu acredito que não. Por quê? Porque não haveria necessidade de espíritos tão elevados se comunicarem. E como eu já falei uma vez, não há nenhuma comunicação, por exemplo, em que Kardec coloque Jesus como espírito puro. Isso não significa que ele não é de espírito puro? Não. Significa que Kardec foi prudente ao não colocar classificação à escala espírita como sendo um dogma ou uma forma sacramental, algo inviolável, inquestionável. Nada disso. Kardec foi extremamente cuidadoso e a gente precisa realmente levar em conta isso para a gente entender que as contradições que temos hoje no século XXI com relação a esses textos do século XIX estão relacionados, pura e simplesmente, a uma visão de um pedagogo do século XIX, muito estudioso das ciências, afinal, ele trabalhava com educação, trabalhava com estudantes, então ele procurava trazer aquilo que era o mais atualizado possível para a época, e com isso também se reflete na própria confecção das obras espíritas que ele capitaneou. Além disso, a própria revista espírita, que era o laboratório dele, que ele conversava com o público e, como a gente diria modernamente, sentia a vibe. Ou seja, essa ideia está legal, essa ideia aqui está contraditória, essa ideia aqui não está legal. Então, nesses embates e nessas conversas, ele foi formando os chamados 5 livros, as obras básicas, e para a época, a gente pode dizer que sim. Há teorias que depois
se apresentaram completamente equivocadas, como, por exemplo, a questão da geração espontânea, em que Kardec chega a analisar isso em A Gênese, só que 2 anos depois essa teoria cai, nos idos de 1871, com a experiência de alguns espíritos encarnados voltados para a ciência, mostraram que a geração espontânea é impossível na visão que era colocada, e hoje, que a gente saiba, a teoria de vida mais aceita, do surgimento da vida na Terra, está mais ligada ao Parim e Alexandre, que são a teoria que, a princípio, tem coberto essa lacuna como sendo a mais aceita pela ciência. Acreditamos que Kardec, provavelmente, se estivesse vivo 2 anos depois, provavelmente seguiria aquilo que a ciência diz. Mas como os espíritos sacramentam a geração espontânea, a gente acredita que isso foi uma tentativa de manter-se atualizado com o que se pensava à época. Então, há polêmicas e polêmicas e polêmicas. Mas para a gente ter uma ideia de como isso é delicado, ainda em A Gênese, que é de 1848, ali acreditava-se que a peste negra era transmitida por miasmas, teoria que caiu da descoberta dos vírus em 1893. E aí a gente, 1892, se não me engano. E aí passou-se a entender que a peste negra era transmitida por vírus. E provavelmente a partir daí começaram a entender que os micro-organismos também podiam provocar doenças, coisas que na época de Kardec, a medicina, a princípio, até onde eu saiba, não fazia essa relação. Sabiam da existência de micro-organismos, mas não fazia-se a correlação que hoje nós fazemos. Daí que a medicina, no século XX, deu essa mudança muito grande e com todos os cuidados, a ponto de, por exemplo, o simples hábito de lavar as mãos ser um hábito primordial para evitar doenças, algumas simples, outras graves. E aí, voltando para esse espírito, cujo nome não é revelado, afinal, Kardec usava muitos nomes de São Luís, Santo Agostinho, Erasto, que ele considerava muito interessantes os conselhos dele, significava que Kardec tinha um cuidado de ouvi-los, de analisar essas mensagens e verificar se estavam de acordo com determinadas ideias que eram transmitidas em determinados momentos. E aí, sobre essa situação que a gente viu na semana passada sobre o espírito Clara, a gente tem a seguinte visão desse espírito. Esse quadro é muito verdadeiro e não está absolutamente carregado, ou seja, não está completamente expresso para nós a maneira como esse espírito se sente. E a gente viu da situação, a ponto de ela querer, se ocupe só de mim, o egoísmo continuava a ponto de querer que alguém cuidasse somente dela. E aí continua esse espírito orientador. Talvez me perguntem o que essa mulher fez para estar nessa situação tão miserável. Cometeu algum crime horrível? Roubou? Assassinou? Não. Ela nada fez que tivesse merecido a justiça dos homens. Ou seja, ela não cometeu nenhum crime para ficar presa ou ser linchada pela sociedade de alguma forma. E esse espírito continua. Ao contrário, divertia-se com aquilo a que chamais a felicidade terrena. Beleza, fortuna, prazeres, adulação. Que é basicamente o que a gente ainda valoriza. Se a gente for observar o trabalho que é feito por esses irmãos da nossa sociedade material e materialista. Continuando. Tudo lhe sorria, nada lhe faltava. Ao vê-la, dizia, que mulher feliz. Invejavam sua sorte. Ou seja, era uma pessoa, a princípio, de alta sociedade, uma pessoa que tinha as facilidades todas que a sociedade material coloca para uma sociedade, para pessoas que têm o capital acumulado, são pessoas que têm uma posição social bastante prestigiada, com bastante influência, e que, de certa forma, bate com algumas pessoas com as quais convivemos nos dias de hoje. Certamente não era uma pessoa pobre,
não era uma pessoa que lhe faltavam oportunidades, não era uma pessoa que estava em situação difícil em termos materiais. Muito pelo contrário. E aí continua esse espírito. O que fez ela? Foi egoísta. Tinha tudo, menos um bom coração. Se não violou a lei dos homens, violou a lei de Deus, porque desconheceu a caridade, a primeira das virtudes. Ou seja, por isso, e entre outras comunicações, que Kardec coloca como a caridade sendo primordial, a ponto de dizer, fora da caridade não há salvação. A dificuldade é entender que a caridade, muitas vezes dentro do movimento espírita a gente tem isso, que a caridade não é simplesmente entregar uma bolsa, uma cesta básica. Às vezes é parar para escutar, é entender que o outro não está no mesmo patamar que você, é entender que a situação que a pessoa vive não é uma situação que é porque Deus quis, não é uma situação fruto de negligência, é uma situação, às vezes, por conta do egoísmo que essa mesma pessoa tem, de não olhar, por exemplo, para ela mesma, vendo que tem muito, outro não tem nada, podendo proporcionar um pouco de vida melhor, poder lutar por justiça social, já que é uma pessoa com posição prestigiada. E a gente vê, na verdade, até nos últimos escândalos que vimos pela imprensa, o quanto se lutou para se manter determinados privilégios e o quanto se esquece, quanto se poderia ter uma situação melhor para todo mundo. A gente vê aí pessoas abastadas recebendo Auxílio Brasil, uma miséria perto do que essas pessoas recebiam, mas ainda assim queriam receber Auxílio Brasil. E outras pessoas sem nada. Continuando, então. Agora, ninguém a ama. Não deu nada, nada lhe dão. Está isolada, cansada, abandonada, perdida no espaço, onde ninguém pensa nela, ninguém se ocupa com ela. Isto é o seu suplício. Daí a perspectiva que os espíritos colocam da necessidade de oração para esses irmãos desencarnados. Porque ali a gente fica muito sujeito a pensamentos, a ondas de ódio, rancor, raiva, e também a esses pensamentos que podemos envolver irmãos em situações difíceis. E é muito comum, já ouvi falar também, que espíritas costumam estar nessas funções, porque geralmente se ora, se vislumbra preces para todo mundo. É importante que haja também da nossa parte esse trabalho, mas ainda assim a gente sabe que não é tão simples e tão fácil, porque afinal cada espírito absorve isso de alguma maneira muito própria. E vemos que esse espírito queria mais do que a irmã que fazia, a senhora Costel, podia lhe fazer. E aí, continuando. Como só buscou os prazeres mundanos e hoje tais prazeres não mais existem, fez-se o vazio em seu redor. Só vê o nada, e o nada lhe parece a eternidade. Daí a ilusão que certamente muitos espíritos vivenciam, esse tédio, que é uma das piores coisas que um espírito pode ter. Daí uma coisa que uma outra, sempre esqueço o nome dessa pessoa, falou uma vez: ninguém morre nem descansa. Então, o que há é trabalho, muito trabalho no mundo espiritual. Então, esses espíritos, especialmente que se ocupam de receber esses irmãos nessas condições, muitas vezes estão ali do lado, só esperando que ela perceba o caminho a seguir. E a gente vê que ela não se arrependeu por completo, porque afinal ela se arrependeu de uma parte, mas não tão profundamente a ponto de perceber que quer ajudar. E aí continua. Não sofre torturas físicas. Os diabos não vêm atormentá-la, mas isto não é necessário. E lembrando que na nossa visão o diabo não existe. Mas ele coloca isso por uma força de expressão, com certeza, porque afinal, o diabo, em sua origem, é inimigo, e a princípio ela não precisaria nem de inimigos. O tédio, a situação de falta de perspectiva já é um tormento, já é um tormento grande. E ele continua. Ela própria se atormenta e sofre ainda mais, porque esses diabos seriam ainda seres que pensariam nela,
Ninguém pensa nela. Ou seja, poderíamos ter ondas de pensamento contrários para que ela ainda permanecesse e se torturasse. Não. Ela sozinha consegue arrumar isso. Pensa que a gente também muitas vezes fica nisso. Se torturando com pensamentos mesquinhos, se torturando com pensamentos nada saudáveis, invejando, querendo o mal de outrem. A gente pode colocar essas pessoas, por exemplo, que estão aí nas ruas causando tormentos, fechando ruas desnecessariamente, em vez de aceitar a realidade que se encontra. E pessoas abastadas, porque afinal as pessoas, moradores de rua, estão criando outras situações. E muitas vezes até por conta dessa situação acabam desenvolvendo problemas mentais. Seu Jorge, por exemplo, é uma exceção e conseguiu sair dessa situação e hoje é um grande cantor, está numa grande situação. Mas não é um caso da maioria. Continuando. O egoísmo constituiu sua alegria na terra. Ela o perseguiu. Agora é o verme que lhe rói o coração. É o seu verdadeiro demônio. Ou seja, o grande inimigo dela foi ela mesma. Nosso maior inimigo somos nós mesmos. Continuando. Ah, se os homens soubessem quanto pagarão por terem sido egoístas. Entretanto, Deus vos ensina todos os dias, pois se ele envia tantos espíritos egoístas à terra, é para que desde esta vida eles se castiguem uns aos outros e melhor compreendam, pelo contraste, que a caridade é o único contra-veneno dessa lepra da humanidade. E esse espírito encerra falando exatamente isso. Ou seja, nós estamos aqui, dentre outras coisas, para nos desvencilharmos do egoísmo. Em todos os níveis, do mais simples aos mais abrangentes. No caso de a Clara e como caso de outras pessoas, como vemos aí, que tem mais de 100 imóveis sem nenhum tipo de amor, compaixão com quem quer que seja. Como será essa punição? A gente vê que não precisa que alguém haja. O próprio espírito se enreda. E para sair dessa situação, é necessário arrependimento, é necessária uma revisão de valores e, muito provavelmente, numa outra encarnação, passará por algumas dificuldades. Precisará de caridade alheia? É provável. Mas será que isso é uma punição generalizante? Certamente não. Não devemos colocar isso como impacto generalizante. Devemos considerar casos específicos. Mas, antes de mais nada, devemos lembrar também que, acima de tudo, se tivéssemos justiça social, esse círculo de ódio, rancor, raiva, certamente teria diminuído ou não existiria. Teríamos uma sociedade em que a gente não teria aí hoje pessoas lutando para acumular mais bens do que já tem. E teríamos a luta pelo contrário, para que todo mundo tivesse o básico, o mínimo necessário. E entenderíamos o que é o supérfluo, aquilo que está em excesso. Enfim, temos muitas coisas a serem envolvidas e muita coisa a ser colocada em pauta. Mas uma coisa é certa, o egoísmo, como disse Kardec, é uma das maiores chagas da humanidade. Da nossa parte, a gente deve lutar para combatê-los em nós e combater com todo mundo que está nessa situação difícil. Então, nós vamos encerrar lembrando que nós somos o Sejus, Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social. Às terças-feiras nós fazemos lives de livros escolhidos pela comunidade. Neste momento estamos lendo o livro Educação, Espiritualidade e Transformação Social. E, periodicamente, aos domingos, fazemos uma reunião sobre obras de Kardec. No momento, estamos estudando o que é o Espiritismo. E aqui somos o canal Paz e Bem, um canal de espiritualidade plural. Nós temos Espiritismo, Budismo, Candomblé, Catolicismo, Protestantismo e outros programas também envolvendo o Espiritismo, como Carla Pavão, que falou agora há pouco antes de mim, às 9 e pouquinho aqui, às 6 e pouquinho da manhã, dialogando com outras formas de espiritualidade. Temos lá em conta aos sábados também falando sobre Espiritismo, no programa Paz e Bem, e aqui às 6h30 da manhã, toda quarta-feira, falando das obras de Allan Kardec de maneira mais profunda. E no mais, pessoal, agradecemos a presença de todo mundo. Forte abraço. Um beijo enorme. Tenha um excelente dia. E para quem chegou depois, uma excelente tarde, uma excelente noite, uma excelente madrugada. E estamos aqui sempre que for necessário. Toda quarta-feira trazemos as obras de Kardec para nossas análises
e as nossas reflexões. Então, gente, até a próxima. Tchau, tchau.